Voltamos pela TV Horizonte. Patrícia, antes de falarmos do assunto que nós anunciamos, que é um trabalho da Defensoria Pública de Minas Gerais, que vai naturalmente, que está naturalmente trabalhando para que as pessoas tenham pais, o nome do pai no registro, no documento. Vamos falar da Promed? Claro, ética e profissionalismo é com a Promed, não é mesmo? Recebendo aqui, ó, conectadinha, uma pergunta de um médico, Acir, no interior de Minas. Sou médico aqui no interior de Minas Gerais, formado há 10 anos, e o doutor tem uma dúvida. Ele nunca fez aí uma residência médica, nem a prova de título, mas desde que formou, ele divulga o seu nome como dermatologista. Tá errado, né, doutor? Eu fiz aí uma pós-graduação em dermatologia, mas não fiz residência médica. Ou então, que é a prova de especialista. Ele pergunta, eu posso divulgar que sou médico dermatologista ou pelo menos divulgar o carimbo dermatologia ao invés de dermatologista? Doutor, o senhor pode atuar em qualquer área da medicina, inclusive na área de dermatologia. Mas, sob nenhuma hipótese, o Conselheiro Federal de Medicina permite que o senhor se divulgue médico especialista em dermatologia. E tampouco o Conselheiro Federal de Medicina, o Conselho, permite que o senhor use a expressão dermatologia como opção para se divulgar. Caso um paciente ou o Ministério Público, ou até mesmo um jornalista, denuncie o senhor, seguramente o Conselho Regional de Medicina irá processá-lo. Em última instância, o senhor poderá perder, inclusive, o seu registro de médico. Daí o senhor já ter muita experiência, então agora é hora de se preparar para fazer a prova de título de especialista em dermatologia. E então com segurança e legalidade, né? E se divulgar como médico especialista em dermatologia. Conte com a Promed. A Promed é uma instituição de ensino médico especializada em cursos preparatórios para a prova de título e podemos te ajudar a conquistar o seu RQE. A Promed oferece tríade de diamantes, a Promed, aulas presenciais, aulas gravadas, mentoria diária, além de inovador compromisso de ouro, a Promed. Aprovamos ou devolvemos, é isso aí. Essas são excelentes ferramentas para você, médico, que alcançar o seu objetivo, ser aprovado na prova de títulos de especialista por sociedade médica e registrar o seu título de especialista. É a Promed, 0800 941 7250, 0800 941 7250. Patrícia, vamos falar agora com a nossa doutora Caroline. Muito bom dia, obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. É a doutora Caroline Loureiro, ela que é defensora pública do Estado de Minas Gerais, né, doutora? Eu quero saber o seguinte, o que é o Multirão Direito a Ter Pai? Bom dia, o Multirão é uma iniciativa da Defensoria Pública em parceria com o Tribunal de Justiça e nós realizamos gratuitamente exames de DNA, reconhecimento espontâneo e reconhecimento socioafetivo. Todo mundo tem direito? Como é que é feito isso? Aonde que procura? Tem que pagar alguma coisa? Funciona da seguinte forma. A pessoa que não tem em sua certidão de nascimento o nome do seu pai ou da sua mãe, que nós fazemos também reconhecimento de maternidade, ela deve procurar a Defensoria Pública, porque nós vamos realizar esse ano em Belo Horizonte, em mais 52 comarcas do estado, e apresentar a cópia da certidão de nascimento, os documentos da mãe, se for menor, o CPF, que é obrigatório para maior de 16 anos, comprovante de endereço e as informações completas do suposto pai. Por que isso é importante? Porque nós vamos enviar uma notificação, um convite, para que esse suposto pai compareça à Defensoria para realizar no dia 25 de outubro, que vai ser a data do mutirão esse ano, o exame de DNA, o reconhecimento espontâneo ou socioafetivo. São muitos brasileiros aí nessa situação? São. De acordo com um estudo que foi feito já há alguns anos, existem em idade escolar mais de 5 milhões de crianças que não possuem o registro do pai em sua certidão de nascimento. Pois é, uma coisa interessante é da gente saber, inclusive para esclarecer. É claro que nesse momento tem muita gente que não tem o nome do pai ou da mãe no registro, né? E sente muito isso, né? As pessoas têm que procurar a defensoria já com uma dica de quem pode ser o pai ou a mãe? Exatamente. Porque tem muita gente que está, por exemplo, está aí numa casa dessas que recolhe crianças que já estão
já estão chegando à adolescência sem saber quem é o pai e a mãe. E não tem, porque aí não tem nem pai nem mãe para pelo menos uma referência. Infelizmente, essa é uma realidade no nosso país hoje. Mas para participar do mutirão, é preciso que a pessoa informe o suposto pai, para que ele seja convidado a comparecer à nossa sede no dia 25 de outubro. Ele é convidado. Caso se recuse, ele não é obrigado aí? Não tem essa obrigação. Se, infelizmente, a pessoa não comparecer, ela vai ter, o interessado vai ter que ajuizar a ação de investigação de paternidade. Entendi. Por que o mutirão é melhor? Porque o mutirão é uma ação extrajudicial. O custo para o Estado é menor, para o interessado é muito mais rápido. Soluciona o problema, Soluciona né? o problema. Então, Olha, tem perguntas aqui, vamos a elas? Vamos lá. Então, gente, obrigada pela audiência. Alô, Soraya, falando com a gente, lá de Caeté, tá falando o seguinte, tem uma filha de 5 anos e é fruto de um namoro que ela teve, o pai se recusou a assumir a criança e agora a menina tá realmente precisando de ter o nome do pai na carteira. Ela fala aqui que engraçado, está precisando, gente, de ter o nome do pai na certidão de nascimento. A criança que não tem o nome do pai, ela enfrenta muitos problemas, doutora? Sim. Não, eu entendo a Soraya falar que precisa, porque a filhinha dela, na idade de 5 anos, né? Já está na idade que ela começa a perguntar, quem é meu pai? Já começa a ler também. Começa a ler, vê na escolinha, todo mundo falando de pais. Então, ela quer também. Isso é um direito da criança. Então, é por isso que tem essa necessidade. E com o crescimento cada vez maior. E não só isso, além da questão afetiva, emocional, a filha da Soraya tem direito à pensão alimentícia. Claro. Tendo reconhecido, a Soraya pode, como representante da sua filha, buscar esses alimentos. E depois, futuramente, direitos sucessórios. Então, de herança, de né? herança. É de extrema importância ter esse reconhecimento. Mas Há casos interessantes de filhos desta condição que depois foram a salvaguarda do pai que, infelizmente, não deu nenhuma atenção a ele quando era criança, mas foi esse filho que foi cuidar do pai depois. Exatamente. Há tanta vontade que ele tinha de ter pai. Não é verdade? Exatamente. Mas ela pergunta aqui, eu não falei a pergunta dela, que ela falou que precisa. Eu falei, gente, por que será, né? Precisa, assim. Ela está aqui perguntando, Caeté também participa do mutirão? Ela mora em Caeté. Caeté não está dentro das relações, mas a Soraya pode comparecer à sede da Defensoria de Belo Horizonte, que nós vamos atendê-la. Que é da Metropolitana, né? Podemos atendê-la, sim. O Vander também está aqui com a gente, participando. Ele que é do bairro Tupi. Ele está falando o seguinte, que foi convidado o ano passado para fazer esse exame de DNA e não compareceu. Ele pode esse ano? Tem todo ano esse mutirão? Todo ano. É a 7ª edição estadual desse nosso mutirão. Porque um DNA é caro, né? Um exame de DNA é muito caro. Particular é caro, né? Então é a oportunidade agora, porque é totalmente gratuito. As pessoas que vão participar não vão ter custo algum. Mas aí, nesse caso, que o Vander recusou de ir no ano passado, e agora ele pergunta se pode ir esse ano, ele tem que ser convidado de novo ou ele pode provocar a justiça de forma a chamar a filha, a possível filha, né? Nesse caso, tanto para fazer o DNA quanto para... Se ele agora, realmente, né? Depois de um ano, né? A situação muda, ele pode ter elaborado essa situação na cabeça dele, a ficha caiu, né? Então, ele e essa mãe podem comparecer os dois juntos e aí decidir por fazer ou reconhecimento espontâneo, independentemente de DNA, ou todos se submeterem ao exame de DNA. Pois é, e eu quero falar agora para você, especialmente para você, falar de um produto que está aí no mercado há mais de 80 anos. Lembra daquela musiquinha que fala assim, vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Há 80 anos no mercado. Nenhum produto fica no mercado há 80 anos, não, né? É uma maravilha. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, mais pergunta? Mais pergunta. Dessa vez é da Edna. Obrigada, Edna, pela audiência do Alípio de Melo. Ela tem um filho, doutora, de 12 anos. E ela está falando o seguinte, que ele também não tem o pai na certidão de nascimento. Só que ela não sabe quem é o pai da criança, porque já tem 12 anos, tem muito tempo. E ela fala aqui que o filho quer muito saber quem é o pai. Mas para poder fazer o exame, a senhora falou que ela tem que indicar o possível pai, não é isso? Indicar o suposto pai, né? E é interessante, aproveitando essa pergunta da Edna, para falar sobre o reconhecimento socioafetivo também. Porque é a segunda vez que a gente faz esse tipo de reconhecimento.
Funciona da seguinte forma: aquela pessoa que sempre cuidou, tem uma relação realmente de afeto, de paternidade com uma criança ou um adolescente, que seja, ou até mesmo um adulto, e quer reconhecer como seu filho, pode participar do nosso mutirão. Isso é maravilhoso, também, né, gente? É maravilhoso. Então, aquele Aliás, padrinho... tem um caso público, né, que nós tomamos conhecimento, foi o que aconteceu com o ex-vice-presidente José Alencar, né, Gomes da José de Silva, Alencar, né? Que quase no final da vida dele, uma mulher de 60 e tantos anos, né, me parece 50 ou 60 anos, né, se revelou filha dele. Que a mãe teria dito a ela que ela é filha do Zé Alencar, quando eles se relacionaram lá acho que em Ubá, não sei, quando ele era pequeno comerciante, aquela coisa toda e tal. E ele falou assim, olha, se até hoje a pessoa não me procurou, nunca falou comigo, por que agora? E ele não quis fazer exame de DNA e não fez e não reconheceu. E ficou o dito pelo não dito, né, da moça, né? Tem muitos casos assim, né? Por exemplo, que às vezes a moça fala que hoje, na presunção da paternidade, quando o pai se nega a fazer judicialmente, ele é obrigado a pagar a pensão ou não? Existe mesmo, conforme você bem falou, a presunção da paternidade. No caso de uma investigação de paternidade, o pai é intimado a comparecer para fazer o DNA. É diferente, é uma intimação não judicial. É um convite, exatamente. Né? Olha aí a diferença, gente. Teve um caso mais ou menos desse, foi o caso do Pelé, né? O caso do Pelé foi um caso mais ou menos assim, né? A moça até parecia muito com ele, né? E acho que ele tinha 17, 18 anos quando se relacionou com a mãe da moça, que era uma prostituta lá na cidade de Santos, né? Mas ela ficou grávida e falou, é ele, o pai é ele. E o Pelé nunca reconheceu. E foi através de um DNA, acho que feito pela justiça em São Paulo, que constatou que ele era o pai da menina. Mas ele continuou na mesma, ou seja, não reconheceu, teve que dar um certo tipo de pensão. Ela foi, inclusive, eleita vereadora na cidade de Santos, já faleceu, ela já morreu, né? Mas sem ter o carinho e a atenção do Pelé. É muito importante, né? Mas, então, numa ação judicial, se o pai se nega a comparecer para fazer o DNA, aí, com as outras provas, essa ausência indica, é um indício de presunção da paternidade. Então, ele pode ser condenado a pagar a pensão, ter a declaração da paternidade, o seu nome incluído junto com os dos avós paternos na certidão por causa da ausência ao DNA. E, enquanto isso, tem alguns outros, né, que sem problema nenhum, aderem ao exame, né, e se constata, ele assume a condição de pai, o caso do Roberto Carlos. Já teve um caso igual. São alguns casos conhecidos, públicos, né? A Sônia, gente, está falando de longe, de Juiz de Fora. Obrigada pela sua audiência, Sônia. Alô, Juiz de Fora, um abraço. Ela está falando que ela sabe quem é o pai da criança, mas engravidou de um homem casado. E por isso nunca teve coragem de ir atrás dele. Só que agora a filha de 15 anos quer muito saber quem é o pai, viu lá na defensoria, em Juiz de Fora, que tem esse mutirão. Esse mutirão abrange todas as comarcas, hein? São 50, BH mais 52 comarcas. E aí ela está comentando que ela está com muito medo de ter que abrir agora quem que é o pai da criança. Chega num ponto que a pessoa quer saber a sua identidade, né? E pode até acontecer, até é bom falar para as pessoas que são casadas, para os homens que já estão há mais tempo e etc. tal. Ele pode justificar com a família, isso é coisa da minha juventude, não é verdade? Que só agora aflorou. E o que eu posso fazer? Não é não? Eu acho que é uma situação que dá para as pessoas entenderem bem. Nós estamos vivendo um mundo moderno hoje, né? Tem mais uma pergunta aqui. A Luciene, do bairro Camargos, obrigada pela audiência. Ela fala o seguinte, que ela tem uma criança que não tem o pai, né, na certidão de nascimento, mas que o namorado quer reconhecer. Ela pode procurar um mutirão? É a questão da socioafetividade? Exatamente, é a questão da paternidade socioafetiva, sim. Aí tem que ficar demonstrado que realmente esse namorado tem uma relação de pai com essa criança. Além disso, no dia tem que comparecer toda a família, a telespectadora, o seu namorado e a criança. Porque vai ter a presença de uma juíza lá que vai ouvir a história.
porque essa decisão de reconhecimento é muito séria. É muito Não séria, pode né? Importante Importante também, porque se termina o namoro, não tem o Exatamente. ex-pai, né? Não. Você Exatamente, tem que ser imagina? muito bem pensada essa decisão, a todos estarem bem certos, porque se, infelizmente, depois do futuro, esse relacionamento acabar, não tem como tirar o nome do pai. É isso Mais aí. perguntas aqui, pode ir? Mais perguntas, Olha, vamos gente, lá. ó, o povo tá gostando do programa. A Cíntia, do bairro Floresta. Ah, conhece a senhora, tá mandando um abraço, tá aqui. A Norma também. Alô, Norma, obrigada pela audiência. Ela que é do bairro Alvorada, em Sabará. Tá falando o seguinte, que realmente essa questão socioafetiva é muito importante, porque pai é o que cria. Tá dado seu recado, viu, Sônia? E aí Um tem abraço. muitos assim, né? Nessa condição, né? Não é? Que criaram. E muitos ficam decepcionados, porque depois, lá de algum tempo, o filho descobre quem é o pai e o pai, às vezes, fica com dois pais com maior alegria, né? Não é não? É também a paternidade responsável, né, doutora? É. Tem alguma consideração, assim, do mutirão que a senhora queira falar? Sim. As inscrições vão até o dia 4 de outubro. Fiquem atentos, 4 de outubro. Para quem quiser participar, tem que comparecer, levando os documentos que eu já falei. Em Belo Horizonte, nosso endereço na rua Guajajaras, número 1707, no bairro Barro Preto. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas, inclusive com a pomada Imescar. Olha aí, ó, Imescar, você vai encontrar em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Agora, se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Patrícia, nós temos que ir embora, né? Ah, que pena. Sim, tá Mas bombando aqui, gente. Antes eu quero lembrar que, falar da Metropax, né? A Metropax, que é a funerária que patrocina também o nosso programa, que é muito conhecida, que é uma funerária que eu indico porque eu conheço. 0800 726 0140. A doutora Caroline vai voltar aqui daqui uns dias para trazer, Esclarecer, inclusive, né, notícias desse mutirão que vai ser feito agora pela nossa Defensoria Pública. Eu agradeço a presença, muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer voltar aqui com vocês. Gratidão, o prazer é todo nosso. Gratidão e alegria, obrigada pela sua audiência e até amanhã. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais aqui na Itatiaia. Vamos falar aqui da CPI, da CPI. Eu falei Itatiaia, não. Amanhã nós estaremos aqui pela TV Horizonte. Vamos falar da CPI que apurou o caso aí, a barragem de Brumadinho. Amanhã.